Graça e paz, meus irmãos. Saúdo vocês com a graça e paz do Senhor. E nós estamos continuando. Antes de começar, queria fazer uma introdução, porque nós estamos estudando a alegria incomensurável, né? Aquela alegria que é uma alegria sem fim, a alegria incomensurável, a alegria que nos ajuda a passar por meio das provações, a alegria que nós cristãos somos chamados por termos a salvação em Cristo. É interessante, a carta da alegria tem sempre o interesse de trazer uma motivação, e essa motivação não para que você seja alegre por ser, mas porque tem uma razão. Nós somos cristãos, nós somos salvos, né? Fomos resgatados do inferno. E Paulo, em cada passagem que nós temos estudado, cada estudo que temos trazido até aqui, temos percebido que existe uma motivação pela qual nós podemos ser alegres. Semana passada nós estivemos vendo com o pastor Alexandre falando sobre a cidadania do cristão, aquela cidadania que nós ganhamos em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo está construindo tudo para chegar no capítulo 4, que é o capítulo mais conhecido por todo mundo, onde tem a passagem de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas estamos construindo um contexto. O que isso quer dizer? E a gente vai entrar hoje especificamente no capítulo 4, onde Paulo vai lidar com a alegria em meio às provações, aquela alegria da qual Tiago irá falar também, e a alegria que é necessário para o cristão ter, já que estamos morando e vivemos num mundo onde nós estamos caminhando contra a cultura, sendo diferentes ao que o mundo prega, e nossa motivação em meio às provações deve ser Cristo, deve ser aquela cidadania. Devemos ter as mesmas atitudes que nós já vimos lá no capítulo 2, de Cristo, que Ele se esvaziou, que abriu mão da sua glória, que não levou em conta o seu poder e que se humilhou para que assim também nós possamos levar a pessoas a alcançar a alegria incomensurável. Hoje quero lidar um pouco sobre a questão de que a alegria incomensurável não é uma coisa individual. Tá bom? A palavra de Deus não está interessada em que você e eu alcancemos uma alegria que seja só minha, tá? Que seja só sua. Não é assim. A vida cristã não se trata de eu estou bem, eu estou alegre, eu consigo passar pelas provações e os outros não importa. Não. A palavra de Deus, acima de todas as coisas, o Evangelho, como já falamos uma vez, é completo. E a obra de Deus está interessada em transformar a sua vida, a sua dificuldade, a te ajudar a passar, a passar com alegria as provações, mas não só a você, sino também aos outros. Porque a sua vida é uma experiência que com certeza ajuda os outros que estão necessitados também da graça e da misericórdia de Deus a passar pelas provações. Por isso somos um corpo, por isso vivemos unidos, por isso precisamos um dos outros, para nos alimentarmos no relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus não é individual. Deve ser completo, deve ser eu e Deus, mas isso deve ter reflexos na vida, nos relacionamentos com as pessoas. De nada adianta eu estar verticalmente bem com Deus e horizontalmente com as pessoas, tudo errado. Deve ser completo, ok? Eu queria orar mais uma vez antes da gente começar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos estar pedindo para Deus sabedoria nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos muito gratos mais uma vez, porque a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua compaixão tem se renovado na nossa vida. E nesse domingo, Senhor, nós podemos separar esse tempo para abrir a Tua palavra e para, Senhor, estar entendendo aquilo que a Tua vontade quer para nós. Reconhecemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e que ela é o melhor para nós, Pai. Por esse motivo, nós queremos pedir desde já que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto, Senhor, a essa mensagem que o Teu Espírito Santo está trazendo para a nossa vida. Além disso, Senhor, quero Te pedir que o Teu Espírito Santo esteja desde já aplicando a Tua palavra e remoendo, Senhor,
essas coisas que ficam guardadas no nosso coração, que não permitem que nós estejamos em comunhão contigo, Pai. Nos limpa de todo pecado e nos permite nesse momento, Senhor, aprender mais de Ti e nos relacionarmos mais por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre comigo sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, tá bom? Capítulo 3, eu quero retomar 2 versículos, porque para entrar no capítulo 4 precisamos dar uma lida no versículo 20 e 21 do capítulo 3, e aí entrarei no capítulo 4, ok? O nosso tema é a alegria em meio às provações. Estamos falando da alegria incomensurável, e Paulo está entrando na alegria em meio às provações, mas ele está construindo, ok? O que ele está construindo? Está construindo o fundamento sobre o qual o cristão deve colocar a sua fé para enfrentar a vida diária. Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Até aí, antes de continuar, esse é o alicerce, esse é o fundamento sobre o qual o cristão deve construir a sua vida e a sua esperança. A esperança para toda a alegria no cristão é a seguinte: eu tenho um alvo, esse alvo se chama Cristo, esse alvo é a cidadania celestial que já começou desde o dia da minha salvação e que continua com aquele processo que nós falamos semana passada, que é a santificação. Ok? Nossa cidadania está onde? Nos céus. Está guardada em Cristo Jesus, né? Esperamos, diz, ansiosamente a manifestação do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque aí o veremos como Ele é e seremos como Ele é, ok? Mas por enquanto estamos na caminhada onde nós iremos tornar semelhantes a Cristo. O alvo da nossa vida como cristãos é nos tornarmos iguais a Cristo, ok? Versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os conforme a seu corpo glorioso. Quem está realizando a transformação da nossa vida é Deus, por meio do poder de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu ao colocar todas as coisas debaixo do domínio dos seus pés. Então, quem tem o controle, quem está obrando na nossa vida por meio das circunstâncias, situações, relacionamentos, pessoas na nossa vida, dificuldades e até momentos bons, é Deus. Ele está transformando a nossa vida. E agora, Paulo está entrando em manter a alegria em meio às provações. Por quê? Porque as provações também fazem parte do método de Deus para transformar o coração humano. Vamos ler 3 versículos. Filipenses capítulo 4, verso 1 até o 3. Filipenses capítulo 4, verso 1 ao 3 diz assim: portanto, continuando, certo? Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. E ele termina: os seus nomes estão no livro da vida. Pessoal, Paulo começou lembrando para essas pessoas a quem ele está escrevendo a carta, e nós iremos falar deles agora, especificamente o quê? Lembre-se da sua cidadania.
lembre-se que os seus relacionamentos, lembre-se que as suas dificuldades, lembre-se que as provações, os momentos bons da vida e tudo contribui para a formação do caráter de Cristo em você. Ele coloca isso como alicerce, como nós temos colocado primeiro, mas ele também fala no capítulo 4, verso 1 ao 3, gente, eu coloquei aquele fundamento para começar a colocar na prática. E aí ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Eu vou falar hoje sobre 3 costumes. 3 costumes que o cristão deve ter quando ele sabe a sua cidadania, quando ele se reconhece como filho de Deus, quando ele sabe que é dependente do Senhor e que todas as coisas que acontecem na sua vida contribuem para a formação do caráter de Cristo. Esses 3 costumes, gente, eu não gostaria só que você anote, eu não gostaria só que você memorize, mas eu gostaria que você também pratique. Porque esses 3 costumes são necessários para nós termos alegria em meio às provações. E aquela alegria que, como diz no começo, não é individual. É uma alegria que deve ser compartilhada. É uma alegria que não pode ser somente minha, de eu falar, não, eu sei permanecer firme no Senhor, eu sei viver na harmonia comigo mesmo, né? Já que não tem como viver na harmonia sozinho. E ser cooperadores. Iremos trabalhar esses 3 costumes especificamente nesse capítulo, porque precisa ser prático, gente. Paulo está colocando na prática aquilo que ele já veio construindo até aqui. Pessoal, eu falei muito bonitinho até lá, só que agora eu vou falar da prática. Eu vou falar, gente, de você permanecer firme no Senhor. Hoje tive uma conversa com uma pessoa, conversa muito boa, que era sobre o seguinte: como a nossa tendência de permanecer firme em Deus, ela some quando estamos em momentos bons da nossa vida. Quando temos momentos que não passamos provações, quando temos momentos onde achamos que eu estou controlando a situação, a nossa tendência de permanecer no Senhor, ela some. Achamos que temos o controle, da situação e que nós podemos dar um jeito em tudo. Não, de que tudo que acontece é fruto da minha prática. Quando as coisas são boas, levamos o mérito para nós. Mas a nossa facilidade de permanecer firme no Senhor acontece quando? Quando estamos provados. Isso é uma coisa natural. Por quê? Porque quando perdemos o controle de tudo, nós cristãos especificamente, o que nós fazemos? Já tentei de tudo, já fiz já fui na melhor palestra de economia para saber administrar os meus bens, já fiz o melhor curso para lidar com meu matrimônio, mas nada resultou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar para Deus. Deus acaba sendo aquele último recurso. E isso acontece de forma natural. Só que, ao que Paulo nos chama? A permanecermos firmes em meio de situações que também sejam favoráveis para nós. Eu não sei se já compartilhei isso com vocês, mas provação na sua vida também é um momento bom. É no momento bom onde Deus mais está provando o seu caráter. É no momento bom onde não escasseia nada, onde você tem saúde, onde as pessoas te amam, onde ninguém reclama das coisas que você faz no trabalho, das coisas que você faz em casa. É nesses momentos onde o nosso coração se revela realmente. Então não ache que provação na vida do cristão é somente quando ele está ruim. Provação na vida do cristão quando ele está bem. Porque aí o nosso caráter se revela. Se Deus continua sendo o mesmo quando nós estamos bem, ou somente lá quando estamos mal.
permanecer firme no Senhor quer dizer, tanto no momento bom, quanto no momento ruim. Olhe para a vida de Jó. Jó não veio a se tornar algo a mais. Ele somente revelou o seu caráter verdadeiro à medida que as coisas passaram. Porque sempre temos de duas uma. Ou eu me rebelo contra Deus, chuto tudo e faço do meu jeito, ou eu me mantenho firme, confiante, sabendo que Deus continua sendo o mesmo. Eu tenho ou não tenho? Tenho saúde? Não tenho saúde? Estou com trabalho? Não estou com trabalho? Estou com dificuldades nos meus relacionamentos em casa? Ou estou em paz com todo mundo? Saiba, ninguém vem a se tornar alguma coisa. Nós vamos revelando o nosso coração à medida que as provações e as situações vêm. As pessoas, por exemplo, especificamente, vamos falar um parêntese aqui, sobre muitos políticos no Brasil. Você vê, nossa, mas como que a pessoa ela era tão boa e se tornou aquilo? Não, ela não era boa. Ela só foi revelando o seu caráter à medida que nós estamos a conhecendo, ou conhecendo. E para isso servem as provações. Deus utiliza as provações para ver se nós iremos permanecer nele. Se iremos permanecer firmes. Interessante que Paulo fala essa palavra, né? Permaneçam firmes no Senhor. O que é firmes? Firmes, gente, tem a ideia de alicerce, fundamento, aquilo que sustenta. Você e eu, gente, não estaríamos tão confiantes sentados nesses bancos se os alicerces dessa igreja não forem bem feitos. Ou não fossem bem feitos, né? Você está calmo, tranquilo, confiante, mas por quê? Porque você sabe que você está assentado sobre um fundamento firme. Por isso você está tranquilo. E essa tranquilidade que você tem hoje é a tranquilidade que o apóstolo Paulo está chamando aos cristãos a ter quando estão no meio de uma provação. E essa tranquilidade que você está tendo sentado no banco aqui, assim, ó, no banco tranquilão, o que ajuda você a estar assim é o fundamento. E Cristo quer que nós estejamos assim, seja lá qual for a nossa situação. Confiante, tranquilo, em paz e aprendendo com Ele. Por isso Paulo chama os filipenses, gente, lembre-se de tudo que nós falamos até aqui e afirme a sua vida sobre Cristo. Né? A esperança de que um dia seremos transformados, que falamos anteriormente, capítulo 3, deve nos levar a permanecer firmes. Se eu sei qual é o meu final, se eu sei qual é o final do cristão, por que eu tenho que temer? Se eu sei que seja como for, o caráter de Cristo irá se formar na minha vida, qual é a necessidade de eu temer o mundo? Não existe. Eu não devo temer o mundo. Devo sim temer a Deus. Mas pela esperança que recebemos, permaneçamos firmes no Senhor. Em meio às dificuldades. Interessante que o apóstolo Paulo também irá falar o que Tiago fala, né? Abra comigo lá em Tiago capítulo 1 e veja como Deus lida com as provações. Importante a gente lidar com isso antes de passar para o seguinte tópico. A esperança de que um dia seremos iguais a Cristo deve nos fazer permanecer firmes. Essa ideia é uma coisa que deve fixar na nossa mente. Eu sei que seja lá qual for a situação que eu estou passando, seja uma situação boa, uma situação ruim, um relacionamento quebrado que eu preciso restaurar, tudo serve nas mãos de Deus como ferramenta para formar o caráter dele aqui. Tiago capítulo 1, verso 2, versículo muito conhecido. Para você ver que a Bíblia é uma, e ela se engaja uma na outra, né? Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Mas Samuel, como vou ter alegria passar no meio das provações? Já falei como. Lembre-se que as provações são nada mais que uma ferramenta nas mãos de Deus para formar o caráter de Cristo em nós. Para fazer você e eu mais parecidos com Ele. Para que aquele caráter pecaminoso, duro, seja quebrado e que nós comecemos a ser moldados conforme Cristo Jesus. É para isso que servem as provações. Mas elas têm um resultado. Tiago 1,12. Elas têm uma promessa. Olha o que diz. Feliz é o homem, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Outro motivo de alegria e outro motivo de esperança. Se você e eu somos aprovados, aprovados quer dizer, o nosso caráter está realmente sendo moldado conforme Cristo Jesus, o dia que você se apresentar diante de Deus, Deus tem uma recompensa para nós. Deus tem recompensa para a sua vida, Deus tem recompensa para a minha vida. E não é tudo o dinheiro do mundo não, viu? Não. É a vida eterna com Ele, mas a possibilidade de chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu fui aprovado, porque obedeci os seus mandamentos. Porque quando era difícil, eu permaneci firme no alicerce que chama Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo para os filipenses, quando ele está lidando com o coração deles, chamando sempre a atenção a uma questão importante, os relacionamentos. Relacionamentos, gente, como eu disse no começo, são necessários para a nossa vida. Você e eu só aprendemos mais sobre o nosso caráter quando nos relacionamos com as pessoas. Por quê? Porque é ali onde se apresentam os conflitos, é ali onde nós precisamos abrir mão do nosso eu e começar a agir como Cristo, amando o outro e querendo o bem mais para o outro do que para mim. Isso acontece somente nos relacionamentos. Então, por isso eu disse no começo, não tem como você viver uma vida e dizer assim, sou eu e Deus. Por isso não tem pessoa que possa dizer assim, eu consigo ser igreja sozinho. Não tem como. Não tem como. Porque igreja, gente, não é esse templo. Nós temos gastado muito e falado sobre isso. Igreja é pessoas, relacionamentos. Porque é aqui onde se mostra o caráter de Cristo na nossa vida. O eu abrir mão do meu direito e colocar o outro acima de mim. Mas fazendo isso por amor a Deus. Por esse motivo, Paulo fala, verso 2. Vivam em harmonia. O segundo costume é viver em harmonia. Vivam em harmonia. Ele está dizendo para duas mulheres, né? O que eu rogo a Evode e também a Cinti, que vivam em harmonia, de novo, no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. A palavra harmonia, eu fui pesquisar, gente, o que significa especificamente nesse contexto é tenham o mesmo pensamento. Você já parou para pensar o quão difícil é, especificamente aquelas pessoas que são casados, os casados, ou namorados também, relacionamento, homem e mulher, pensar igual. É difícil, não é? Ter a mesma opinião sobre uma situação é um desafio. É complicado. E o que mais tendemos a fazer quando estamos nos relacionamentos entre duas pessoas é sempre querer impor o nosso desejo. A nossa vontade, o que irá me satisfazer. Nós homens, nós falo, porque eu também, tá?
nós gostamos de ter pouco trabalho. Pensar pouco. Agir mais, mas pensar pouco. A mulher não. A mulher considera quase tudo, detalhes, né? Homem não. E aí que entram os conflitos. E na verdade as coisas estão para se complementar. Só que muitas vezes queremos que a coisa seja do meu jeito. E essas duas mulheres aqui, a Evode e a Sintique, estavam em um conflito. A palavra de Deus não especifica qual era o conflito dentro da igreja, mas dá a entender que era um conflito, e aqui era entre duas mulheres. Pessoas que serviam no ministério, que serviram com Paulo, e que sabiam e conheciam a palavra de Deus, mas chegaram a ter uma diferença. E essa diferença era tão grande que estava separando a igreja. Essas pessoas eram tão influentes e tinham tanto testemunho que a sua atitude estava separando a igreja. Quantas vezes relacionamentos que nós temos tido ou que estamos tendo, ao invés de servir como exemplo de como devemos tratar as pessoas, nós acabamos destruindo mais pessoas. Paulo está dizendo, vivam em harmonia, e a harmonia é a questão da música. A música precisa ter uma sintonia. Os sonidos precisam trabalhar juntos. Para quê? Para que seja gostoso de ouvir. Para que seja feito um bom louvor. Paulo está dizendo que o cristão deve ser instrumento de paz e reconciliação. Evode e Sintique não estavam sendo exemplos do amor de Deus dentro da comunidade cristã. E não pode, gente, não pode existir inimizade entre os irmãos. Os relacionamentos, como já falamos, devem ser ferramenta nas mãos de Deus para construir mais e mais o caráter de Cristo em nós. O cristão deve ser instrumento de paz. O que quer dizer instrumento de paz? Pessoal, assim como você vê que existem essas pessoas que são enviadas para lidar com conflitos, e normalmente os presidentes, né, têm lidado muito com essa questão, são levadas a quê? A ouvir os dois lados, mas encontrar nesses dois lados um ponto que possa unir os dois. Alguma coisa que possa chamar a atenção e a necessidade de ambos os lados. E nesse sentido, o que deve chamar a atenção para os cristãos é Cristo. O ponto no qual todos somos iguais e precisamos de Deus é Cristo. Porque ninguém é diferente, superior ou inferior a ninguém diante de Deus. Nos relacionamentos todos somos iguais e precisamos tanto quanto um do outro. Eu fico muito feliz, porque nessa igreja eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que podem dizer que sem a igreja a vida dela seria outra. Não falando prédio, estou falando pessoas. Há pessoas que abrem mão do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos, do seu conforto para ajudar os outros. Mas, gente, não pode ser só alguns. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos ser todos. Todos devemos viver em harmonia, interessado nos direitos dos outros, no que falta para os outros. E isso precisa ser não só um grupo da igreja, mas todos. Por isso eu falei no começo que precisamos guardar esses 3 costumes e começar a praticá-los. Interessados uns com os outros, assim como Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. Uma pessoa de forma prática aqui, vou citar um nome, é a Vânia. Ela tem lutado muito, e as pessoas que têm lutado do lado dela sabem. Mas a igreja, gente, eu tenho visto, tem orado, tem agido, tem encorajado ela, e não tem sido fácil, porque as pessoas sofrem junto.
Mas se trata disso. E deve ser um conjunto em todos. O corpo se complementando. E a seguinte frase que nós iremos ver, o seguinte costume, é ser cooperadores. É aí que entra essa questão de que tem que ser o corpo engajado. Não pode ser somente uma parte. A palavra cooperadores, o verso 3 do capítulo 4 diz assim: sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, e aqui a tradução também pode ser leal Cícigo, que é o nome de uma pessoa, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. A palavra ajuda aí vem da mesma raiz da palavra cooperador. E sabem qual é a raiz da palavra cooperador? Diz sinergia. A palavra sinergia significa um organismo, normalmente em química, um organismo com outro organismo se junta para quê? Para realizar uma ação maior. Para que alguma coisa que teria um resultado se fosse individual, mas que agora em conjunto faz algo muito maior. Essa sinergia é o que a igreja está precisando. Pessoas nessa igreja já estão fazendo a obra de Cristo. Só que essa é uma parte do organismo. Precisa ser o organismo como um todo, se engajando, se complementando e cooperando para que o fruto da vida cristã seja vista a grande escala. Pessoal, o meu desejo, e acredito que o seu desejo também, não é só nós ficarmos aqui nessas quatro paredes aprendendo sobre a palavra de Deus e crescendo espiritualmente. O nosso desejo é que a nossa comunidade seja alcançada. Que o nosso bairro seja alcançado. A nossa cidade seja alcançada. E Paulo está dizendo que isso é difícil. Se somente uma parte abre mão. Se somente uma parte exerce o papel de cristão. Deve ser complementado. O trabalho deve ser junto. Os ministérios que agem dentro da igreja devem agir em conjunto. Por isso que nós aqui na igreja temos aquele foco, né? Amar ao Senhor o nosso Deus acima de todas as coisas e fazer discípulos. Gente, essa visão da igreja está aí não só para dizer que temos alguma coisa, não, é o que nós queremos fazer. Assim como Cristo está sendo formado na sua, na minha vida, é bom que você tenha um desejo de que na vida das pessoas ao redor também aconteça isso. Na sua casa, na sua família. Porque isso é o fruto da alegria em Cristo. A alegria em Cristo não está para ser guardada no meu coração. Ela deve ser espalhada na comunidade, em casa, no trabalho. Por isso é algo prático. Por isso está falando Paulo, ajude-las, a Evode e a Sintique, a entender essa questão. E diz também, e lembre que elas trabalharam comigo, com meus demais cooperadores. É necessário a gente lembrar, gente, que nessa igreja, ninguém luta sozinho. Ninguém pode lutar sozinho. Ninguém deve lutar sozinho. E se isso está acontecendo, você precisa lidar com seu coração. Precisa pedir ajuda. Se você não está se sentindo amado, a pergunta é, será que você está amando também? Porque outra dificuldade que aparece em meio disso é que nós exigimos muito, né? Não, eu quero que a igreja me ajude, eu quero que a igreja me sustente, eu quero que a igreja me guarde, me guie, me ensine. Mas eu também sou chamado a isso, que devo passar tudo o que foi ensinado.
sou chamado a ensinar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus passou para mim. Eu sou chamado a ser cooperador. Cooperador é impossível ser de forma individual. Sempre precisamos de pessoas nas nossas vidas. E, gente, vida cristã não é ir para o monte e viver sozinho. Porque você nunca irá a exercer o amor verdadeiro só em você. Você precisa exercer na vida de outras pessoas. Porque isso é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que Paulo estava dizendo. Só que Paulo, de novo, ele solta esse chamado, essa exortação, só que ele diz também uma promessa. Né? Ele diz, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pessoal, se seu nome está escrito no livro da vida, você é chamado a adotar esses 3 costumes no seu coração. Você é chamado. É uma ordem a que você permaneça firme no Senhor, que você viva em harmonia com seus irmãos. E o terceiro, que nós sejamos cooperadores. A luta do cristão não é uma luta pessoal, é uma luta em conjunto. Nós falamos já aqui, né, o pastor Ale já falou, que estamos numa corrida, numa maratona. Só que a maratona não é individual. Aquele que já está a uns 600 metros, deve ajudar o seu irmão que está a 600 metros atrás dele. É você ajudar o seu irmão. É trazer o outro junto. Não é chegar sozinho. Porque é um relacionamento com Deus, sim, individual, o relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento só tem frutos na vida com os outros. Só é visto na vida com os outros. A palavra de Deus nunca ensinou que a vida é individual e nunca ensinou que devemos só lutar pelos nossos interesses. Ela sempre nos ensina a lutar pelos interesses dos outros. Na mudança de vida não se trata de eu me tornar sozinho conforme o caráter de Cristo e olhar para os outros como se fosse que eu sou superior e eles são pecadores. Se trata de eu me reconhecer como o mais pecador de todos e trazer os outros aos pés da cruz. Isso é a vida cristã. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você e eu somos encorajados a viver isso. E a conclusão, para termos alegria em meio às provações, é manter esses 3 costumes. E o seguinte, ter alegria em meio às provações só se torna possível quando começamos a desenvolver o caráter de Cristo. Ter alegria em meio às provações também não é algo individual. Deve ser em conjunto. Porque nós vivemos em um corpo. Ok? Pessoal, é isso aí. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nessa noite, agradecendo pela Tua palavra, reconhecendo, Senhor, que precisamos permanecer firmes no Senhor, alicerçar o nosso coração em Ti, agir conforme a Tua palavra, Senhor, e não olhar somente para nosso coração, para nossa alegria, mas devemos também, Senhor, interceder pela vida dos nossos irmãos, nos interessando, Senhor, por amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Eu peço, Senhor, que desde já o nosso coração esteja dobrado diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, a nossa total necessidade de Ti, e que a gente, Senhor, possa adotar esses 3 costumes no nosso coração. Que permaneçamos firmes no Senhor, que vivamos em harmonia, e que sejamos cooperadores da Tua obra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.